Amigos, meu nome é Vinícius Talon e é possível reconhecer a reincidência na execução penal? Será que o juiz da execução penal pode reconhecer que um apenado é reincidente, mesmo se o juiz do processo penal, aquele que proferiu a sentença condenatória, não falou nada sobre reincidência? Pois bem, esse tema é extremamente relevante porque sabemos que vários direitos dependem da análise da primariedade ou da reincidência. No caso do indulto, por exemplo, será aplicada uma fração se for primário e uma outra fração se for reincidente. É uma regra muito comum e muito utilizada nos decretos do indulto. Em relação à progressão de regime, no caso do crime comum, sabemos que é aplicada a fração de 1/6, não interessa se é primário ou reincidente. Mas no caso de crime hediondo ou equiparado, é aplicada uma fração diferente, ou será uma fração de 2/5 se for primário ou 3/5 se for reincidente. E em relação também ao livramento condicional, a fração é diferente. No caso daquele que é primário, é aplicada uma fração de 1/3. E aquele que é reincidente tem uma necessidade de implementar, de cumprir metade da pena. Em relação a crimes hediondos, tem uma fração de 2/3 e sabemos que tem aquele questionamento sobre a reincidência específica em crimes daquela natureza. Pois bem, isso é apenas uma introdução para demonstrar que é muito importante saber se o apenado é primário ou reincidente. E o grande questionamento é se o juiz da execução penal pode suprir a falta de reconhecimento da reincidência que decorreu daquela omissão do juiz do processo penal. Digamos que o indivíduo é realmente reincidente e o juiz do processo penal, aquele que fez a instrução e deu a sentença condenatória, não reconheceu a reincidência, não aplicou a agravante da reincidência. Depois transitou em julgado e foi para a execução penal. Lá na execução penal, o juiz pode constatar que aquele apenado é de fato reincidente e não primário e, portanto, exigir que ele cumpra, por exemplo, 3/5 em relação a crime hediondo para a progressão ou metade para o livramento condicional. Seria possível exigir fração diferenciada, mesmo que durante o processo penal tenha sido reconhecida a primariedade ou o juiz do processo penal nada tenha falado quanto à reincidência. Eu quero deixar para vocês aqui uma decisão muito recente. Essa decisão, na verdade, foi publicada há poucos dias, foi uma decisão tomada neste mês de novembro de 2018, e é uma decisão que trata especificamente do reconhecimento da reincidência. É uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e que eu acompanhei agora nessa luta que eu estou fazendo, nessa jornada que eu estou fazendo, monitorando todas as decisões de execução penal no Brasil, tanto do STF, do STJ, dos tribunais de segunda instância. Apenas não estou monitorando as decisões de primeiro grau porque fica também impossível, mas acompanhando todas essas decisões de segundo grau, eu vi algumas decisões se repetindo, alguns entendimentos se repetindo. E essa decisão aqui é muito boa para quem atua na defesa. É uma decisão que já foi repetida em outros tribunais de justiça e diz basicamente o seguinte: decisão, portanto, da primeira Câmara Criminal, o número do agravo em execução penal está na tela para vocês, e é do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Não é possível o reconhecimento da reincidência em sede de execução penal se a agravante não foi reconhecida na sentença condenatória, sob pena de ofensa à coisa julgada. Basicamente, eu vou resumir para vocês o que é esse caso, o que dizia no recurso, nesse agravo em execução penal, que chegou ao segundo grau lá em Minas Gerais. Basicamente foi feito o seguinte: um indivíduo foi condenado, estava cumprindo pena e durante a execução penal o Ministério Público se manifestou ao juiz da execução penal
falando que, na verdade, aquele apenado não era primário, ele era reincidente. E o Ministério Público não apenas requereu que fosse reconhecida a reincidência, como também que fosse revogado o benefício do indulto. Foi reconhecido o indulto porque ele cumpriu os requisitos considerando a primariedade. E naquela decisão, o que foi analisado pelo juiz foi basicamente o seguinte: a decisão do juiz disse que o apenado foi considerado primário em todas as condenações, conforme se extrai das sentenças penais condenatórias, sendo vedada a alteração desta situação por este juízo, sob pena de supressão de instância e de reformatio impégios, razão pela qual indefiro o pedido de lançamento da reincidência. Isso daqui, pessoal, é basicamente uma questão, parece administrativa, mas isso tem grandes efeitos, como eu já falei. E se lançar na guia de execução penal, na guia de recolhimento, que é reincidente, dependendo do sistema utilizado, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, é assim, já ocorre uma automática alteração de todos os direitos, uma automática alteração da data prevista para determinados direitos. Então é só colocar, se o servidor lá da execução penal, da vara de execução penal, alterar primariedade para reincidência, então já é exigida uma fração diferente, aquela data prevista para a progressão ou para o livramento, nos casos em que a reincidência tem relevância, já é alterada e todos esses efeitos. E o juiz, lá em Minas Gerais, né, nessa decisão no primeiro grau, se manifestou contra. O Ministério Público agravou, ele, portanto, se utilizou de um agravo em execução, que é o recurso cabível contra as decisões do juiz da execução penal, levou isso para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça teve essa análise, portanto, se deveria lançar a reincidência na execução penal e, além disso, revogar o benefício do indulto que já havia sido concedido. Então imaginem, se o Ministério Público, se o Tribunal de Justiça reconhecesse a reincidência, ele, ao mesmo tempo, afastaria o indulto que já foi concedido para extinguir a punibilidade, para considerar o fim da pena. E nesse caso foi muito bom o voto do desembargador relator. O desembargador relator, que está aí na tela para vocês, o desembargador Edson Feital Leite, decidiu o seguinte: ele decidiu, em primeiro lugar, que a Procuradoria, no relatório consta que a Procuradoria se manifestou pelo conhecimento e pelo não provimento do agravo, e o desembargador relator disse que é admitido esse recurso, mas, contudo, temos uma questão sobre a possibilidade de reconhecimento de reincidência em sede de execução, ainda que não tenha havido seu reconhecimento na sentença condenatória. O juiz entendeu, basicamente, diferente do Ministério Público, que a reincidência não é matéria de fato apenas, não é uma matéria que independe de reconhecimento, não é uma matéria que não precisa ser reconhecida. O Ministério Público tinha falado que é um fato jurídico e, portanto, não necessita de um ato jurídico que a constitua, não precisaria de uma decisão constituindo a reincidência. Mas o desembargador relator, e aí ele foi acompanhado pelos outros desembargadores, falou que é matéria de mérito da ação penal originária, não sendo possível análise, não sendo passível de análise em execução penal. E ele disse mais: ainda que a prova da reincidência seja feita de forma documental, geralmente através de certidão de antecedentes, o momento para apresentação da prova e reconhecimento da agravante é o processo penal originário. É durante a tramitação deste que é garantida às partes a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias e que digam respeito às circunstâncias do delito que sejam penalmente relevantes, inclusive a reincidência. Ele ainda disse que é possível a correção de erros materiais na execução penal que impliquem no cumprimento fiel da sentença condenatória, porém não é possível modificá-la para que conste como reincidente aquele que o juízo sentenciante entendeu ser primário,
pois constituiria ofensa à coisa julgada em prejuízo do réu, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico. Portanto, é uma decisão, sinceramente, é uma decisão exemplar, é uma decisão para ser aplaudida, porque o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio da relatoria do desembargador Edson Feital Leite, demonstrou claramente o seguinte: se não foi reconhecido lá no processo penal originário, é o Ministério Público que deixou de provar. O Ministério Público tinha que ter juntado o documento lá, tinha que ter apresentado o requerimento lá e não postular agora na execução penal, após o trânsito em julgado, que seja reconhecida a reincidência. Ainda que não seja para agravar a pena, não é para aumentar a pena, é apenas para... o que pretendia o Ministério Público não era o aumento da pena, era apenas o reconhecimento da reincidência para alterar os prazos dos direitos. E, portanto, é uma excelente decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, um grupo do WhatsApp para você receber todos os meus artigos e vídeos diariamente. Além disso, você vai encontrar nesse link artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo um curso de execução penal e um curso por assinatura em que eu trato bastante da execução penal e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.